Fala galera, tudo beleza? Olha a gente aqui para mais uma aula de Química e agora a gente vai dar continuidade aí ao assunto de estequiometria. Você que ainda não me conhece, eu sou o professor Marcelo, mas a galera dessas internet me conhece mais como Marcelão da Química e nessa aula a gente vai trabalhar com estequiometria envolvendo excesso. Uma parada que a galera fica perdida, mas a ideia por trás do assunto é muito tranquila. Se você puder, já rola aqui embaixo, vai aqui, dá o seu like, clica lá pra gente poder aí aumentar a divulgação dentro do YouTube aí, fazer com que mais pessoas possam ser beneficiadas com o nosso esforço de trazer aí um conteúdo de qualidade de graça para você. Galera, se liga só, quando a gente pega o assunto, aí fala de bolo, tem a galera que fala assim, ai caralho, vai falar de bolo, mano, vai direto na química. Só que eu não posso ir direto na química sem antes fazer com que todo mundo, a galera que tem dificuldade e facilidade de entender as coisas, consigam caminhar juntos. A gente não quer segregar, a gente quer unir todos os tipos de públicos aqui que acompanham a gente. E a parada toda é, para você entender a aula de hoje, eu queria que você imaginasse a situação que é, você tá aí na sua casa, aí de repente alguém vira para você e te fala assim, ó, quer fazer um bolo? A receita é essa. Aí é óbvio, eu peguei só uma parte da receita, né? E aí a receita tá dizendo assim, olha, para você fazer esse bolo, você precisa de 3 xícaras de farinha, que vai dar aproximadamente aí 300 gramas, e 2 xícaras de chá, né, de açúcar, né? E que vai dar aproximadamente 200 gramas. E aí você tá lá com esse papelzinho dizendo isso, além dos outros ingredientes. Aí você vai lá na sua cozinha e aí você vai abrir o armário. O que você olha? Você verifica que lá na sua casa você tem 1 quilo de farinha de trigo e além disso, além dos outros ingredientes, você tem 2 xícaras de açúcar. Pergunta que eu faço para você. A receita é essa. E na sua casa tem isso. A minha pergunta para você é, o que você faz? Opção de número 1. Eu vou jogar 1 quilo de farinha na receita, ou você vai pegar dentro de 1 quilo de farinha, você vai lá e vai catar 3 xícaras lá somente para fazer o bolo e vai deixar o restante guardado. O que você faria? Opção A ou opção B? Então, provavelmente, se você não é uma pessoa muito doida, né? Porque se por acaso você escolheu a opção A, nem me chama para comer bolo na sua casa que eu não vou, tá? Mas se você é uma pessoa que tem noção das coisas, com certeza você pensou, Marcelo, se eu tenho 1 quilo de farinha, é óbvio que eu vou pegar o que eu preciso e vou deixar o restante de fora. E aí, nesse caso, a gente pode até fazer uma conta que é, eu vou fazer o bolo e no final de tudo, o que eu vou ter? Eu vou ter, além do bolo, eu vou ter um resto, né, que eu não utilizei de mais ou menos 700 gramas dessa farinha, tá? A temática da aula de hoje é isso. A temática é você identificar quando alguém está em excesso. Então, quando você olhou o que tinha em casa, você se ligou, mano, se eu preciso de 300 gramas e eu tenho 1 quilo, é óbvio que isso aqui está em excesso. Então, a gente identificou quem é o excesso, coisa que você vai precisar fazer na aula de hoje, e você sabe o quanto que você vai precisar utilizar, porque existe uma receita, e você sabe identificar quanto que sobrou aqui da farinha. Para química, mano, é a mesma coisa. Você só vai mudar a farinha por outras substâncias ali, que a gente vai trabalhar de acordo com as diferentes reações que vão aparecer nas equações. Então, a temática da aula de hoje é essa. A gente está trabalhando com situações onde alguma substância está em excesso. Então, o que eu vou pedir para você? A gente vai apagar o quadro e a gente vai começar a trabalhar com o assunto envolvendo exercícios. Então, dica, os exercícios servem como revisão para você. Então, eu coloco o exercício no quadro, você dá o pause, eu tiro um print da tela, e aí a gente vai desenvolvendo, e depois da aula, você tem exercícios para tentar fazer de novo, e a própria aula serve como o quê?
correção dos exercícios que a gente vai trocar ideia aqui sobre o conteúdo, tá? Então eu vou apagar o quadro, enquanto isso você acompanha aí. Bom, galera, agora nós temos aqui uma questão que a gente está inventando aqui só para poder abordar, e eu vou utilizar essa equação para toda a aula, tá? Então, essa equação, os números são amigáveis, é facinho de calcular, é bonito, e nessa aula a gente não está interessado de botar a equação complexa, cara, os números... A gente vai usar essa equação aqui mais tranquilinha. Show de bola? Porém, é legal que você saiba que em questões vestibulares, na sua folha de exercícios, talvez você não tenha algo tão amigável igual o que vocês estão vendo aqui, tá bom? Então, joga o jogo sabendo como que vai funcionar aí a partida. A parada toda é, na letra A gente tem a seguinte pergunta. Se a reação iniciar com 140 gramas de N2 e 40 gramas de H2, qual é o reagente em excesso? Então, qual é o objetivo da letra A? Somente o que a gente vai fazer. A gente está querendo descobrir agora quem está em excesso. Ou seja, eu te dei a quantidade de farinha e a quantidade de açúcar. Então, você vai pegar a receita de bolo, que se chama equação, e você vai comparar com a situação. Então, essa daqui é a receita de bolo, e isso aqui é o que você tem em casa, tá? Então, estou fazendo uma analogia aqui. Se liga só, massa do nitrogênio e massa do hidrogênio, a gente vai colocar aqui as massas de cada um na equação. E essa informação que eu vou colocar aqui agora, eu vou usar para todos os exercícios. Então, quando você olhar e pensar assim, ué, mas de onde que o Marcelo tirou a informação? Então, ó, a massa do N2 vai ser o quê? 28 gramas. Massa do H2, o que eu vou ter? Ó, 3 vezes 2 gramas. Ah, Marcelo, você não vai botar 6 gramas, não? Eu poderia colocar, mas nas aulas eu sempre te recomendo a colocar o 3 multiplicando, né? Então a gente vai colocar ali o 3 multiplicando, né? Que é o coeficiente estequiométrico. E aqui a gente vai ter o quê? 2 vezes 17 gramas. Poderia colocar 34, mas é a mesma explicação aqui para o 3 vezes 2. E agora que a gente sabe que 28 gramas de farinha vai precisar de 3 vezes 2 gramas de açúcar, tá? Analogia para você entender a parada. E aí, o que você viu? Você viu que tem 140 gramas de N2 e 40 gramas de H2. O professor vai ensinar como que você descobre quem está em excesso e quem é o limitante. Se você está vendo a aula com Alt Tab, mano, alguém te chamando, mano, fecha isso tudo e olha para cá. Preste atenção. Você vai fazer a primeira linha com base na equação. Então, a primeira linha é a receita do bolo. E a receita desse bolo diz que 28 gramas de N2 está para o quê? 3 vezes 2 gramas de H2. Perfeito. Então, a gente acabou de fazer a primeira linha dessa equação, tendo como base a receita do bolo. E a receita do bolo, que é a equação balanceada, ela é o seu parâmetro para seguir. Então, você segue o que aquilo ali está te dando as proporções, nesse caso, em massa. E aí, o que você vai fazer? Você vai escolher um dos dois que está sendo mencionado. Então, olha só. Marcelo, ele deu N2 e ele deu H2. E agora, qual que eu vou usar? Dane-se qual que você vai usar. Escolhe qualquer um nessa porra e bota aqui na regra de 3. Escolhe qualquer um nessa porra e bota aqui na regra de 3. Então não fica, e qual que eu vou usar? Escolhe qualquer um, porra. Então vamos lá. Vamos escolher o N2. Então você vai meter aqui embaixo, na segunda linha, o N2 que foi mencionado na situação, e aí é que entra. Você vai descobrir, através dessa regra de 3, quantos gramas do H2 você precisa para poder reagir com os 140 gramas. Então, interprete e entenda o que eu estou fazendo.
eu vou pegar uma das informações e vou ver quanto que eu preciso do outro. E aí você vai fazer essa regra de 3, e aí o que você ia chegar como conclusão? Então vamos lá. 140 multiplica 3, que multiplica 2, dividido por 28. Lembrando, galera, que grama de N2 com grama de N2 eu cortei. E aí o que eu vou fazer? Vou começar a simplificar. Ó, 2 com 28 vai dar 1 para 14. Ó, 140 com 14 vai ter o quê? 10 para 1. Eliminei o denominador, tá? Show de bola. Então 10 vezes 3 é igual a 30 gramas de H2 que eu preciso. A parte matemática aqui foi tranquila. O problema todo é como você interpreta o resultado dessa regra de 3. Então, presta atenção. Eu acabei de descobrir que se eu começo com 140 gramas, se eu começar com 140 gramas, eu precisaria, para seguir essa proporção, tá? Então, para a gente seguir essa proporção, eu precisaria de quê? Precisaria de 30 gramas de H2. Então, eu precisaria disso. E aí, galera, o que você vai refletir? O que você vai pensar? E aí, mano, você tem que estar no estado espiritual, sabe aquela coisa de, mano, parar, pensar, refletir. Não adianta que é só fazer cálculozinho, não. Tem que pensar no bagulho. Olha só. Se eu começo com 140, eu preciso de 30. E a pergunta é, eu tenho 30? Eu tenho 30 gramas de H2? Sim ou não? Então, toda vez que você fizer essa resposta, ó, com base no que eu joguei, se a minha resposta calculada for menor do que o que eu tenho para aquela substância, então olha só, eu cheguei a 30 gramas de H2. Se o valor é menor do que o que eu tenho lá no armário de casa, se for menor, é porque isso aqui, ou seja, a substância H2 está em excesso. Então, qual é a interpretação? Se o seu X calculado é menor do que o que você tem para a substância calculada, obviamente, automaticamente você descobre que essa substância que você tem está em excesso. Em outra partida, se você calcula o X e ele vai dar maior do que o que você tem, pô, então esse cara aqui seria o limitante. Então o outro seria o excesso. Eu vou mostrar para vocês o cálculo. Então aqui a gente faz a seguinte conclusão. Eu tenho o quê? Eu tenho 40 gramas. Mas para reagir com os 140, eu vou ter o quê? 30 gramas que eu preciso. Então, eu vou pegar o que eu preciso para reagir, que é 30 gramas, e qual é a conclusão que eu chego? Que 10 gramas é a sobra. Só que essa letra A, ela não perguntou quanto reage, ela não perguntou quanto sobra, ela só perguntou quem está em excesso. E por essa análise, a gente concluiu que o H2 está em excesso. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou ser justo e vou fazer o quê? Ao invés de colocar os 140 gramas de N2, eu vou meter os 40 gramas de H2 para vocês verem qual vai ser a resposta. Então o que eu vou fazer? Eu vou sair daqui da tela para que vocês possam tirar aí o print de vocês, anotar no caderno, porque agora eu vou fazer aí a segunda análise. E aí, galera, você vai lá, pá, eu vou usar o H2. Beleza. Aí você montou a primeira linha, que não tem como fugir dessa etapa, e aí na segunda linha você escolheu o H2. Olha o que vai acontecer, ó. Qual é a interpretação desse cálculo? Você está querendo saber qual é a quantidade de N2 para reagir com 40 gramas de H2. E aí você vai ver qual é a quantidade e vai comparar com o que você tem ali na situação. E aí, se você fizer essa regra de 3, tá, gente? E aí eu tô adiantando.
O resultado dessa regra de 3 vai dar 186,666 gramas de N2 que eu preciso para reagir com 40 gramas de H2, tá? Que fique bem claro. Então, para reagir com 40 gramas de H2, eu precisaria disso daqui de N2. E a pergunta é, você tem aqui 186? Em outras palavras, lá no seu armário da cozinha, você tem 186? Não. A quantidade que você tem aqui está abaixo do que você precisaria. Então, presta atenção. Nesse X calculado, eu estou mostrando para você que a resposta é maior do que o que você tem. Ou seja, como que você vai interpretar o X calculado? Toda vez que acontecer uma situação como essa, você precisa de uma quantidade maior do que você não tem, você interpreta que esse cara daqui, ele será um que a gente chama de reagente limitante, tá? Então você vai ter esse cara como limitante e o que você testou aqui no cálculo, esses 40 gramas de H2, vem ser o excesso, tá? Então eu tô te mostrando como que você faz para identificar quem é o excesso em um problema de estequiometria. E aí, quando você identifica quem é o excesso, automaticamente o outro será o meu reagente limitante. E o que você entende como reagente limitante? Reagente limitante, como o nome já diz, é aquele que vai limitar a reação. Ou seja, quando ele acaba, a reação química paralisa, porque ele acabou. Um exemplo, lá naquela situação da farinha e do açúcar, o que você tinha? Você tinha muita farinha e pouco açúcar. Então, à medida que você colocou todo o açúcar, não dá para você continuar colocando farinha. Então, o açúcar vai limitar a quantidade de bolo que você tem. E aí, gente, a gente acabou de fechar essa letra A, onde eu mostrei para você como que você faz para identificar quem é o reagente em excesso e quem é o limitante. Então, como a gente não começou a dar aula ontem, a gente sabe que os alunos eles travam nesse momento de visualização. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com uma letra B dentro da mesma proposta, que é você aí em casa identificar quem está em excesso e quem está limitante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar o quadro, colocar outra questão e, enquanto isso, você acompanha aí. Bom, galera, letra B, o que eu te recomendo? Dá um pause no vídeo e tenta realizar os seus cálculos para me dizer quem está em excesso, tá? Então é para você fazer isso agora, porque eu vou começar a corrigir nesse exato momento. Se a reação iniciar com 56 gramas de N2 e 10 gramas de H2, quem está em excesso? Então vamos lá fazer o nosso cálculo. Primeira linha, vocês já sabem que eu vou colocar o que está na equação, que é 28 gramas de N2 e 3 vezes 2 gramas de H2. Então isso aqui a gente já discutiu que você tem que fazer, que é o que está na equação. E aí você vai escolher aí quem vai ser a primeira substância que você vai jogar aqui no cálculo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, mais uma vez, eu vou pegar na ordem. Então eu vou pegar primeiro o N2. Então olha só, vou colocar aqui 56 gramas de N2 e aqui X. Vou efetuar o cálculo aqui nessa regra de 3 e vou chegar à conclusão que 12 gramas de H2 é o que eu preciso para reagir com 56 gramas, tá, gente? Então, para reagir com 56 gramas, eu preciso de 12 gramas de H2. E aí é que a gente faz aquela interpretação. Pô, se eu começar com 56 gramas do H2, que está aqui,
eu precisaria de 12 gramas do H2. Mas eu tenho 12 gramas do H2? Sim ou não? Eu não tenho. Eu tenho 10 gramas. Então, o que você identifica? Você identifica que pelo fato de você ter na situação menos do que você precisaria para reagir com essa quantidade, pô, se você tem menos, você não pode começar com 56 gramas de N2. Não dá para começar, porque você não tem quantidade suficiente do H2. Isso quer dizer que o H2 é o limitante e o N2 é o excesso. Ah, Marcelo, e como ficaria com a outra regra de 3? Então, com a outra regra de 3, a gente teria o seguinte, ó. Se você começa colocando, né, a primeira linha da equação, e aí você vai lá na segunda linha e coloca quantos gramas de N2 eu preciso para reagir com 10 gramas de H2. Se você fizer esse cálculo aqui, você vai chegar numa resposta de 46,666 gramas de N2. E aí é que tá. Para você reagir com 10 gramas de H2, você precisa disso do N2. E aí você pensa, pô, mano, para reagir com 10 gramas de N2, eu preciso de 46,66. Mas, cara, eu tenho 56 gramas. Cara, eu tenho mais do que eu preciso. Cara, se eu tenho mais do que eu preciso, é porque esse cara aqui está em excesso. E aí a gente trabalhou com um segundo exemplo, a gente está aqui se esforçando para fazer com que você entenda como que você organiza a informação para descobrir quem é o excesso e quem é o limitante, tá? A gente diz reagente em excesso e o reagente limitante. Então essa primeira etapa da aula é te explicando, ó, como que você vai identificar quem está em excesso e quem está sendo o limitante da reação. Por quê? Quando você consegue fazer isso, aí você consegue desenvolver outras linhas de raciocínio. Então, o que a gente vai fazer? Agora que a gente trabalhou essa primeira parte, agora eu posso andar mais um passo aqui dentro da ideia dessa aula, que é descobrir a quantidade de produto a partir dessa informação que normalmente é dada nas questões. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar o quadro e, enquanto isso, você acompanha aí. Bom, galera, letra C, mais uma etapa da aula. Então, se liga só. Calcule a massa de NH3 formada e a massa de reagente que sobra após a gente colocar o quê? 280 gramas de N2 com 100 gramas de H2 para reagir. Crianças, o que eu expliquei para você na letra A e que eu fiz revisão na letra B, a gente vai usar aqui. Então a gente precisa descobrir quem é o reagente em excesso e quem é o limitante. Então a gente vai fazer, então entenda que o que a gente vai fazer agora não deixa de ser uma revisão da letra A e a letra B, tá? Então, terceiro momento para a gente revisar. Então vamos lá. De acordo com a equação, a gente sabe que 28 gramas de H2 está para 3 vezes 2 gramas de... Fiz cagada. Enfim. 3 vezes 2 gramas de H2. Beleza. Então tá aqui o esquemazinho aqui, né, da regra de 3 e tal. A primeira linha. E aí o que a gente vai fazer agora? Eu tô rindo aqui porque eu fiz cagada, né? Mas enfim. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um dos reagentes e eu vou jogar aqui para poder ver qual é. Eu vou pegar o que está mais óbvio, que é o N2. Então, eu vou meter aqui os 280 gramas para ver quanto que eu precisaria do H2. Enfim, eu fazendo essa regra de 3, eu chegaria a 60 gramas de H2 que eu precisaria. Então, presta atenção. Esse valor que eu acabei calculando para saber a quantidade de H2 que reage com 280 gramas de N2, essa quantidade que eu preciso, ela é abaixo do que eu tenho, que são os 100 gramas de H2. Então fica evidenciado aqui se a quantidade que eu tenho do H2 é maior
do que o que eu preciso, isso quer dizer que o H2 é o meu reagente em excesso. E quando você descobre quem é o seu reagente em excesso, ali é um divisor de águas. Por quê? Você só pode calcular a quantidade de produto formado tendo como base o reagente limitante. Lembre-se que é o limitante, como o nome já diz, que vai limitar a reação. Então, quando eu tenho a possibilidade de identificar quem está em excesso, automaticamente eu sei quem está limitando a minha reação. E aí, os meus cálculos para o produto são baseados no limitante. Então, a gente faz uma segunda regra de 3, agora que a gente sabe quem é o limitante, para poder descobrir quanto do produto vai ser formado. Então, aqui é uma estequiometria usando massa do N2 com massa do NH3. Olha só como é que vai ficar o cálculo. Eu vou pegar os 28 gramas de N2, então, com base na equação, eu vou comparar o meu limitante com o produto. Então, 28 gramas de N2 está para 2 vezes 17 gramas de NH3. Vou pegar os 280 gramas de N2 e aqui X. E aí eu vou chegar a 340 gramas de produto que eu formo. Então, tendo como base o limitante, que é ele que vai limitar, eu descubro que eu vou produzir 340 gramas de NH3. Então eu respondi uma das perguntas que é: qual é a massa de NH3 formada? Então você só pode calcular produto com base no limitante, porque quando ele acaba, a reação química para, porque você não tem mais reagente. Show de bola? Então o limitante acaba antes do que o que está em excesso. Show? Então se liga. A gente acabou de responder a primeira pergunta. A segunda pergunta será o quê? Qual é a massa de reagente que sobra? Então eu vou ter a reação entre N2 com H2 vão reagindo. Então N2 e H2 vão se transformando em amônia, que é o NH3, e vai transformando. Quando o N2 esgota, qual é a quantidade do H2 que sobrou? E aí é que tá. Você vai pegar a quantidade que reage com o limitante e vai fazer uma continha básica que observem aí na legenda que eu vou ter 100 gramas, tá? Eu vou colocar aqui embaixo aqui, eu vou ter 100 gramas que eu tenho, menos 60 gramas, que é o que reage, e a quantidade de H2 que vai sobrar após a reação química acontecer é de 40 gramas. Quando a gente começou a aula, lembra que a gente viu que sobrou uma quantidade de 700 gramas de farinha ali para fazer o bolo? Então aquela farinha em excesso ela ficou ali no final. Esses 40 gramas de H2 é o que vai ficar no final sem ter como reagir, porque acabou o N2, tá bom? Então estou explicando assim meio pausadamente para você poder entender. O que eu vou fazer? Eu vou sair do quadro para a galera que quer tirar um print da tela, pá, tudo certinho, porque agora a gente vai passar para você uma questão dentro desses moldes para você aí na sua casa responder a mesma pergunta, só que com valores diferentes, tá bom? Então eu vou apagar o quadro enquanto isso você acompanha aí. Bom, galera, então nós já temos aí a questão aqui no quadro. O que eu mudei? Coloquei 500 gramas de N2 e 90 gramas de H2. E aí você dá um pause e tenta resolver aí, porque agora eu vou começar a resolução. Então, se liga só. Primeiro passo, para a gente fazer o cálculo, a gente precisa saber quem está em excesso e quem está limitando, né? Então, vamos lá. Primeira linha, com base na equação, que diz que 28 gramas de N2 está para 3 vezes 2 gramas de H2. E aí você vai escolher uma das informações para trabalhar. Eu vou continuar trabalhando com os 500 gramas de N2, tá? Então vamos lá. 500 gramas de N2 e aqui X.
Se por acaso você quisesse, poderia começar com H2, mas eu vou continuar escolhendo o N2 aqui. E aí a gente vai fazer o cálculo, que será, a gente vai ter, x aqui vai dar quanto? Então a gente vai ter 500 multiplica 6 e divide por 28, que vai dar o quê? 107,14, né, aproximadamente. Isso daqui vai ser a massa de H2 que eu preciso para reagir com 500 gramas. Então vamos lá. Se eu começo com 500 gramas de N2, eu precisaria de 107,14 e uns quebrados. E a parada toda é, eu tenho 107? Sim ou não? Olha lá, eu tenho 90. Eu não tenho 107. E aí você chega à conclusão, pô, mano, se eu começar com 500, eu precisaria de 107, mas eu só tenho 90. Isso quer dizer que esse cara aqui será o seu reagente o quê? Limitante. Então você vai ter que fazer o seu cálculo do produto com base nos 90 gramas. Então o que a gente vai fazer aqui? Já que é o limitante que eu uso, e eu acabei de identificar com essa regra de 3, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou comparar o H2, que é o limitante, com o meu produto, tá? Então aqui a história mudou. Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui 3 vezes 2 gramas de H2 está para 2 vezes 17 gramas de NH3. Vou colocar aqui na segunda linha o quê? A minha massa do reagente limitante, que é os 90 gramas de H2. E aqui vai ser X. Bom, a gente vai ter como resultado desse cálculo 510 gramas de NH3, tá? Então a gente vai ter essa massa de produto formado. Então uma das perguntas foram respondidas. E aí você vai para a segunda pergunta, que é: Marcelo, e agora? Como é que eu vou descobrir a massa do reagente que sobra? E aí a gente sabe que se o H2 é o limitante, então o N2 vai ser quem? O meu excesso. Só que essa regra de 3 não me dá aí a possibilidade de fazer aquele cálculo que é tenho banana, reage tanto, sobra tanto. Essa regra de 3 ela não me serve. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma regra de 3, ao invés de colocar o N2, eu vou colocar o H2 para poder saber quanto do N2 vai reagir com aqueles 90 gramas. Então, basicamente, eu vou trocar. Ó. O meu X vai ser agora o N2 e eu vou colocar 90 gramas de H2 aqui. E aí, galera, quanto que vai dar o X calculado para essa situação? Então, antes da gente ir para a resposta, eu queria que você soubesse que é muito comum você ter que fazer assim, fiz uma primeira regra de 3, descobri quem é o excesso e o limitante. Porém, para descobrir quanto sobra, às vezes você vai ter que fazer outra regrinha de 3 dentro dessa proposta. Então, aluno, entenda o que eu estou fazendo. Eu estou querendo descobrir a massa de N2 que reage com o limitante. Então eu quero saber quanto do N2 que vai reagir com aqueles 90 gramas do H2. Então eu vou descobrir ali aquela proporção. Então aqui vai sair a quantidade que reage. E aí eu vou pegar o valor dessa resposta e vou subtrair aqui dos 500 gramas. Olha só como é que vai ficar o cálculo. Ó. A gente vai ter 420 gramas de N2. Essa resposta é a quantidade de N2 que vai reagir. Então, o que eu vou fazer? Mais uma vez, eu vou fazer, tenho 500 gramas, subtraio da quantidade que reagiu, que é 420 gramas. E aí chego à resposta aqui, 80 gramas de N2 é a minha quantidade de reagente que sobrou após a reação química se processar. E aí, querido aluno, eu queria que você soubesse que, se você está acompanhando as aulas de estequiometria, você sabe que quando eu faço a folha de exercícios, pô, mano, eu tenho um puta trabalho de colocar
Pô, cara, resolução em vídeo, pá, coloca o tempo lá, pá, tudo certinho, para você ter a possibilidade de ver ali como desenvolveu ali a questão. Mas o que você precisa saber sobre reagente em excesso e, consequentemente, limitante é tudo que está aqui na aula. O lance todo é saber que você vai ter que ver o que a pergunta está pedindo para você fazer, ler o bagulho com calma, organizar o cálculo e saber que você muitas vezes vai precisar fazer mais do que uma regra de 3. É normal isso acontecer. Show de bola? Mas ó, força aí que você vai conseguir dominar esse conteúdo. Se você por acaso travar, veja ali as resoluções comentadas que eu coloco no gabarito. E é isso, ó. Força e sucesso que você vai conseguir tirar de letra e estequiometria, que todo mundo reclama, né? Todo mundo reclama. Mas ó, eu tô aqui para poder facilitar a sua vida e tentar te ajudar. Eu não faço milagres, mas eu tento. Então eu vou ficando por aqui. Um mega abraço e até a próxima.